E aí, Veckers, beleza? Como vocês pediram uma revisão para as segundas fases das Paulistas, eu trouxe aqui o grande Sérgio Coelho. E aí, Sérgio? Firmeza? Tudo bem? Eu e o Sérgio somos amigos de velha guarda, já trabalhamos junto um bocado de tempo, não foi? Tem uns 10, 12 anos aí juntos, né? Por aí. Legal. Nós estamos aqui nos Gasoline Brothers, em São José dos Campos, que além de ser um bar de noite, também é uma oficina mecânica. Então eu torço para que o som fique bom para vocês, porque a ocasião que nós temos foi o horário que nós encontramos, né, Sérgio? Para poder se encontrar para mandar ver. Mandar ver nas segundas fases. É. Vamos lá, a gente vai tratar de Unesp, depois FUVEST e então Unicamp. Vamos começar então com a prova da Unesp, a segunda fase da Unesp. Uma prova que acaba refletindo bastante a primeira fase, tudo bem? Então aquele caráter interpretativo que a Unesp tem vai se repetir na segunda fase. Primeira coisa, a Unesp é uma prova bastante objetiva. São frequentes questões envolvendo gráficos, leitura de gráficos, onde o estudante tem que dar aí uma legenda e uma interpretação para esse gráfico. Então vocês vão ter que ficar muito atentos a essa leitura dos gráficos. Geralmente a Unesp ensina na própria questão a fazer essa leitura dos gráficos. No mais, é uma prova que vai trazer bastante conhecimento do estudante, não é uma prova muito profunda. Ela exige de você mais respostas objetivas e curtas, normalmente questões gerais de geografia. Um foco muito maior em geografia do Brasil, mas diferente da primeira fase, que chove Brasil, há um equilíbrio entre as questões, perfeito? E bacana a estrutura da prova da Unesp, que aí o estudante tem que ficar muito atento. Geralmente nós temos aí duas perguntas a serem respondidas numa única frase. A Unesp põe normalmente uma aplicação de conceito, uma definição de conceito, ou em ordem inversa. A exemplo, o ano de 2016, segunda fase, cobrou uma questão sobre hierarquia urbana e rede urbana, pedindo a diferença, o que é hierarquia, o que é rede, estabelecendo as relações existentes na segunda parte da pergunta entre a hierarquia urbana clássica e a hierarquia urbana atual. Então, definição de dois conceitos relacionados à urbanização e aplicação desse conceito, uma leitura que o estudante faz desse conceito de hierarquia urbana. Então, é uma questão bastante padrão na Unesp. Em geografia geral, a Unesp vai cobrar relações geopolíticas, é um assunto bastante pertinente, a gente dá uma olhada em geopolítica. Envolve muitas atualidades ou não? Sim, a Unesp ela acaba pegando bastante atualidades. E não só para a Unesp, mas para as outras duas estaduais que a gente vai abordar a posteriori, coloco atualidades do ano de 2016 até setembro de 2017. Já visto que a grande parte das provas já foram feitas e fechadas em setembro. Falo isso por experiência própria, no que toca à prova de 2001 e o fatídico 11 de setembro. Tá? 11 de setembro. Foi quando você entrou na Unesp, então. Isso. O ano que eu ingressei na Unesp foi esse ano. Aí você fica naquela neura de primeiro ano, vestibular de novo. Em 2001, na segunda fase, não apareceu nenhuma questão, nem na segunda fase, sobre o 11 de setembro. O 11 de setembro, porque ele tinha acabado de acontecer, Ele acabado de acontecer, então ele vai aparecer somente em 2002. Legal. Então vale a pena a gente dar uma relembrada em 2016 e uma lembrada aí nesse ano de 2017 até o mês de setembro. Acho que é o ponto mais importante para a Unesp. Legal. Tudo bem? Bacana. No mais, uma dica bastante importante, a segunda fase é você tentar explicar para o avaliador que você tem esse conhecimento. Tá? E ficar muito esperto com essa ideia de resposta padrão, que não existe. A resposta padrão, quem elabora é quem faz a prova. Então a gente tem que ficar bastante esperto, que ali tem itens que não podem faltar. Legal. Tudo Você bem? saberia dar um exemplo pra gente? De questões? De questão e de como abordar, por exemplo, né? Como você fala assim, que existe uma... O estudante não precisa florear tanto, mas ao mesmo tempo existem conceitos, categorias com as quais ele tem que lidar. Sim. Né? Podemos voltar à questão que eu já citei, a questão de hierarquia urbana e rede urbana. Sabemos, tá, os estudantes que já estão na segunda fase, que nós temos a hierarquia urbana clássica, onde as cidades, por nível de influência, de uma metrópole nacional, uma metrópole regional, um centro regional, um subcentro influenciando a vila. Então existe aí uma classificação de influência de cima para baixo, numa estrutura aí vertical. Já com o esquema atual, tá, já pegando a segunda parte da pergunta,
abrange aí relações ultrapassando essa verticalidade, relações mais horizontais, uma espécie de guarda-chuva que se abre, onde as cidades estabelecem conexões entre elas de formas distintas, se aproximando muito aí do conceito de cidade global que não era abordado. Já a rede urbana, que seria a definição, então hierarquia urbana, deveremos colocar o que numa resposta? O nível de influência das cidades ou a classificação por nível de influência entre as cidades próximas, em caráter nacional e internacional. Rede urbana são as relações estabelecidas dentro desta hierarquia. Perfeito? Então a gente responde em 2, 3 linhas as 2 perguntas, fechamos nota 2, que é a avaliação máxima da Unesp. Beleza. Legal. Beleza? Bacana. Mais algum tema? Para esse ano, eu ficaria bastante atento aí à própria ideia de Estados Unidos ainda, tá? Acordo do Pacífico, relações comerciais, que foi um ano bastante focado em Donald Trump e Estados Unidos. Sim, e o surgimento de novos muros, esse papo de desglobalização de que muitos falam, você acha que é um... Para a Unesp, eu acredito que não muito. Tá? Eu pegaria mais a ideia de globalização, mas de blocos econômicos para a Unesp. Legal. Tá? Certo. Essa noção de globalização muito mais. David Harvey, que geralmente é um queridinho assim da a Unesp sempre cai. Não tem como fugir. Em urbanização, Harvey é quase certo cair. Aí, legal. Então a gente deixa aqui na descrição do vídeo também alguns links do David Harvey, né? Para quem não conhece, fica atento aí. Agora a gente vai a FUVEST. FUVEST, vamos falar de FUVEST. Então tá legal. Segura as pontas aí que já voltamos. Voltamos, Sérgio, e agora que a gente vai parar? FUVEST. Aí, demorou. A prova da FUVEST, segunda fase em geografia, tá? É uma prova aí que vai refletir também, como eu falei na Unesp, a primeira fase. Ou seja, é uma prova bastante objetiva e bastante direta. Ela vai exigir do estudante um conhecimento mais aprofundado do que a própria Unesp. Não é uma prova mais difícil, mas ela vai exigir do estudante essa noção mais específica da geografia. Uma questão de gráfico não vai ser simplesmente uma interpretação e criação de legenda para esse gráfico. Vai ter que fazer associação com conteúdos de geografia. Uma prova que vai focar bastante em geografia física do Brasil. Tá? Lembrar que os 3 grandes geógrafos físicos do Brasil são crias da USP, tá? A saber aí, Haroldo Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. Ficaria muito atento ao Aziz Absaber, tá? Porque o Aziz Absaber ele cria aquele conceito de domínios morfoclimáticos brasileiros, que acaba sendo uma classificação bastante ampla do que é Brasil físico, já que envolve aí questões de relevo, questões referentes a biomas, hidrografia, solos, perfeito? E aspectos climáticos. Então, se o estudante tiver muito claro essa noção de domínios morfoclimáticos, ele consegue aí qualquer questão de geografia física no Brasil. Uau, tá? legal. E focar bastante em São Paulo. O FUVEST vai focar São Paulo, não tem por onde. Tá? Essa acaba sendo praxe da FUVEST focar São Paulo é uma regionalização. Mas isso é uma coisa muito comum também na prova de história, né? Existem muitos autores e pensadoras, né? Que foram crias da USP, por exemplo, e se também trabalha muito a ideia de café, né? E do café como um processo civilizatório no finalzinho do século XIX. Sim, o café para a geografia também é importante, tá? Eu ficaria muito atento a essa questão da cafeicultura, porque vai abrir espaço que a gente conhece de Brasil contemporâneo, que é o Brasil pós-50 em geografia, que é o Brasil da modernização industrial e da modernização agrícola. Assunto bastante cobrado, tá? A modernização agrícola é um assunto que cobra bastante. E o ano passado, só para a FUVEST, ela deu uma surpreendida num tema bastante clássico da geografia, mas que fazia muito tempo que não aparecia em segunda fase, que foi uma leitura sobre demografia, que é outro assunto que vale muito a pena o estudante dar uma olhada. Aí, ó, bacana. Tá? Porque eles cobram geralmente teorias demográficas, vinham cobrando muito neomalthusianos e reformistas, esquecendo o velho Malthus. O ano passado a FUVEST, para quebrar todo mundo, ela veio com Malthus associando com a primeira revolução agrícola e segunda revolução agrícola. Então é um assunto bastante importante aí. Era aquela questão do gráfico? Que do tinha gráfico, curva, não era? Isso, do gráfico tinha uma curva de crescimento populacional e oferta de alimentos. Isso. E pergunta uma escala histórica, histórica, né? Isso. Fazia um resgate desde o início da era cristã até os dias atuais, uma curva ascendente. Legal. Então é uma questão bastante importante para o estudante. E em relação à segunda fase da FUVEST, né, Sérgio? São 3 dias, e o primeiro dia é português e redação. Sim, que é clássico. Que é classicão. No segundo dia é uma prova interdisciplinar, né? Isso. E depois o terceiro é a prova específica, né? Exato. Como é que isso se passa em geografia? Existem diferenças entre as questões? Existe um grau de dificuldade um pouco maior no terceiro dia, mas que acaba aliviando o estudante que ele já fez o segundo dia.
Então ele já está meio que orientado quais os possíveis temas que será cobrado no terceiro dia. Tá? E não só para quem vai prestar humanas, Medicina Ribeirão também cobra geografia na segunda fase, que faz com que alguns estudantes prefiram ir a Ribeirão, prestar Ribeirão, do que próprio Pinheiros, em São Paulo, por essa facilidade em humanas e geografia. Que legal. E diferente da Unesp, que a gente comentou anteriormente, a FUVEST vai dividir em 2 ou 3 itens por pergunta, aí sim A, B e C. Entendi. Sobre o mesmo tema. E geralmente, pelo que eu sei, né, a gente sempre bateu um papo a respeito, geralmente existem mapas, né, na própria resposta para você indicar os biomas, os lugares, né, as fontes energéticas, tem um pouco disso, não tem? Tem bastante. É a questão de orientação, que é básico da geografia. Então, o vestibular vai cobrar essa noção básica da geografia, que é a localização espacial. Então, o estudante tem que ficar bastante atento. Por isso, essa ideia de domínios, e não só focar em domínios morfoclimáticos, às vezes absaber, tá? Ampliar isso. Se é clima, dá uma olhada em mapa climático brasileiro. Mecanismos de massas de ar, isso é um ponto essencial para o estudante. Legal. E em relação às atualidades, para a gente fechar, você acha que cai muito, não cai? Um tema que seria a chave? FUVEST aí sim eu apostaria em desglobalização. Tá? Os temas de atualidades normalmente são associados à geografia internacional do que Brasil. Eles fogem um pouco de problemas internos brasileiros e pegando aí também essa questão internacional. Mariana eu acho muito difícil, que já fora cobrado no passado. Tá? Então a questão de Mariana eu acho quase improvável eles colocarem. Sim. Questão Síria, talvez, essa ideia de Copa do Mundo 2018, fazer uma relação Olimpíada, Copa do Mundo, grandes eventos. Não que não tenha sido cobrado já a questão do Rio de Janeiro, mas é um assunto importante, até podendo pegar um pouquinho até em história, no segundo dia, uma questão interdisciplinar, história e geografia, falando da reurbanização do Pereira Passos, consequências disso, puxando o projeto Porto Maravilha. Sim, tá? Eu acho que é bastante interessante a gente dar uma olhada nisso. Legal, bacana. Que de certa forma é recorrente, né? Porque faz parte do processo de modernização, né, do país, né? Sim, isso é inegável, não tem como a gente fugir do Pereira Passos, a gente quer pensar um Brasil moderno. Isso. E em história, mais do que eu tenho conhecimento disso, são várias tentativas de modernização do Rio de Janeiro, passando pela Vinda Família Real em 1808, substituição, aí dados curiosos, né, substituição de persiana por vitrais, então a gente tem bastante disso. E essa noção de você alterar as paisagens, aí puxa Milton Santos, na ideia do acúmulo desigual dos tempos nas paisagens do meio técnico, do meio natural, para o meio técnico, para o técnico científico informacional. Já visto que o Milton Santos também é da USP. Aí. Então vale a pena Milton Santos. E para quem não conhece Milton Santos, vale a pena o documentário do Silvio Tendler, né? Sim, é muito bom. Ele dá uma geral do Milton Santos, bastante, uma geral no sentido amplo da coisa, ele aprofunda em conceitos do Milton Santos, bastante importante esse documentário. Aí a gente deixa aqui também na descrição do vídeo essa dica do filme do Silvio Tendler para vocês acompanharem. Bacana? Vale bastante a pena. Bacana. Isso. Agora vamos para Unicamp? Unicamp, vamos pegar Unicamp. Segura as pontas aí que já voltamos. Agora voltamos definitivamente com a Unicamp, né? A prova que vai ser realizada de 14 até 16 de janeiro. De janeiro. Igual a FUVEST, então vão ser 3 dias também. Legal, bacana. E em relação à geografia na Unicamp? A Unicamp ela segue aí, voltando, parece que eu estou sendo até redundante, a ideia de primeira fase. A Unicamp ela é uma prova mais ampla, tá? Mais intertextual, que vai partir do macro para o micro. Então você vai dar uma pergunta, vou usar um exemplo da primeira fase. Foi uma questão bastante polêmica em geografia, que foi a questão que envolvia relevo russo. O pessoal caiu matando em cima disso. O professor de geografia geral, também meu caso, escutou isso a semana inteira pós-Unicamp. Você não falou de relevo russo. A gente não fala de relevo russo, não vou mentir para você, não dá, mas ali na questão, não precisava saber de relevo russo. Anedótico, você tinha que saber outros compartimentos de relevo, que aí você fazia por eliminação a questão. Tá? Questões aí clássicas, plano de Anatólia na Turquia, que você vê em história também, planície ucraniana, que se tem de planície russa, Planalto do Deccan na Índia. Então você tem esses outros elementos que a Unicamp vai colocar na segunda fase. Questões de urbanização, a Unicamp pega muito urbanização. Legal. Partindo da ideia geral, uma questão de 2017, vai estar no link, na descrição para vocês o link, cobrando os cortiços no Brasil em São Paulo. Período histórico, uma foto de um palacete, falando aí do contexto de surgimento de cortiço, o que era cortiço e como isso se aplicava dentro da urbanização brasileira. Legal. Então são questões aí que você precisa ter uma noção de história,
uma noção de geografia, ou seja, o processo de formação do espaço urbano brasileiro e a questão da exclusão social dentro de áreas urbanas degradadas, ou seja, atuais regiões centrais, que é o processo de transição da urbanização brasileira, que historicamente segue um modelo europeu, onde o centro era ocupado pela elite e as periferias pela massa. Sim. Lentamente o Brasil vem invertendo essa lógica, seguindo o padrão americano, onde a periferia acaba sendo tomada pelo grande capital, enquanto as regiões centrais são abandonadas. Abrindo espaço para questões clássicas como Cracolândia em São Paulo, que eu acho que é um assunto bacana, que ainda não apareceu em vestibular com uma certa profundidade. Aí, legal. E houve uma questão também na Unicamp que tinha fotografia de um policial em torno das manifestações de junho de 2013, né? Sim. Você lembra disso? Era uma questão que perguntava de direitos, né? A diferença entre direitos civis e políticos, e para também o candidato, né? O estudante indicar as causas em torno das manifestações, né? A Unicamp que envolvia, transporte público, etc. Né? É que a Unicamp, ela um pouquinho diferente da FUVEST, ela não foge de polêmica. São duas provas que não fogem de polêmica. A Unesp, tá, mas mais em primeira fase, e a Unicamp. A Unicamp vai cutucar a ferida mesmo, porque é esse perfil de estudante que a Unicamp quer. A Unicamp quer esse cara mais crítico, mais visão do geral. Então ele vai exatamente nesse ponto. E aí lembrar que, no caso da manifestação, foi aumento das passagens de ônibus, que envolve questões de mobilidade urbana, necessidade de um transporte público de qualidade, que seja realmente público, que é um grande problema no Brasil. Então com o encarecimento desse transporte, aumenta o custo da mão de obra, que acaba gerando desemprego. Então acho que é uma questão bastante ampla. E para a questão de mobilidade urbana, eu deixo uma dica bastante importante, que a gente acaba sendo simplista no que toca a mobilidade urbana. Que a gente acaba resolvendo a mobilidade urbana com transporte público de qualidade. Uma coisa que não é tão simples assim. Existem outras medidas que não só transporte público, que é essa sacada que o corretor vai gostar de ver no estudante. Tá? Uma ideia de mobilidade urbana é você levar a cidade para toda a cidade. Evitar que o cidadão seja obrigado a circular pelo espaço e o espaço circule pelo cidadão. Legal. Resgatando um pouco da Carta de Atenas, projeto de Brasília, que eu acho que é uma coisa que pode aparecer. Então, essa ideia de modernização, plano piloto de Brasília. Afinal de contas, né, como se diz muito, né, a gente joga muito isso nas atualidades, né? A cidade não é somente um palco para poder circular mercadorias, mas também pessoas, ideias e afetos, né? Sim, é o que o Harvey fala, né? O Harvey, voltando ao Harvey, ele tem uma explicação muito boa do teatro, né? Que a cidade é um grande espetáculo. Quem pode pagar mais, senta mais próximo ao palco onde quiser. Quem não pode vai se afastando desse teatro e acaba não usufruindo essa grande peça que é o espaço urbano. Já o Harvey, na sua época, marxista, né? A segunda parte do Harvey. Então é bastante interessante a gente pegar esse ponto do espaço urbano, é padrão cobrar esse espaço urbano na Unicamp. Outro ponto bastante marcante para a Unicamp aí é a questão das questões ambientais brasileiras. Boa. O ano passado apareceu uma questão sobre a avanço de fronteira agrícola, pegando ali a região do Matopiba ou Mapitoba, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, envolvendo aí o avanço da sojicultura sobre o centro-oeste e sobre o nordeste brasileiro, associando com biomas envolvidos. Então, cultura predominante e biomas envolvidos nesse avanço da fronteira agrícola. Tá? Então pegava Imperatriz no Maranhão, a Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Tá? Então aí essa ideia do agronegócio desenvolvendo o Nordeste brasileiro, que podemos associar em uma questão mais ampla para a Unicamp, com a transposição do São Francisco e os benefícios dessa transposição a quem servirá. Acho que é uma coisa bastante interessante. Que é uma coisa que eu senti falta nas primeiras fases em geografia. Essa noção do uso geopolítico da água. Que não apareceu, a gente até comentou nos vídeos anteriores, e acabou não aparecendo. Então eu acho que fica um ensejo para a segunda fase, assim, um desejo pessoal que isso apareça. Legal, que bom. Fica aí a sugestão também para vocês acompanharem. Exato. Né? É isso daí, Sérgio? É isso daí. Mais alguma coisa? Mais alguma dica? Boa prova, e costumo comentar com os meus estudantes, com os meus alunos e agora com vocês, que o mais difícil já passou. A primeira fase é muito mais difícil. Se o estudante chegou na primeira fase, uma coisa importante, que vai ser importante para todas as segundas fases, que é a questão da leitura. Se ele passou para a segunda fase, se vocês passaram para a segunda fase, vocês sabem ler, no sentido de interpretar uma questão.
Tá? Então acho que já está mais tranquilo. E eles ainda têm tempo, né, para poder praticar a prova do ano passado, dar uma revisada na matéria e manter o foco estritamente na prova, né? Eu comento isso com os estudantes, isso há muito tempo, de pegar as primeiras fases e tentar transcrever o raciocínio que te fez chegar à alternativa correta, que é uma dica bastante importante em humanidades. Tá? Então, não justificar a resposta, transcrever o raciocínio, que é isso que a segunda fase vai cobrar de vocês. Legal. Certo? Bacana. É isso daí. Bom, agradeço mais uma vez aqui aos Gasoline Brothers. E eu peço desculpas a vocês, imagino que o som tenha comprometido um pouco, mas estamos aqui dando duro, a gente vai editar isso da melhor forma possível e que fica aqui à disposição. Tá certo? Mais uma vez de coração, Sérgio, muito obrigado. Tamo junto. E agora é sucesso, né? E boas festas. Boas festas. Feliz Natal, bom ano novo. Foi. Foi? Uhul.